Olá, sejam muito bem-vindos a mais esta aula do Instituto da Ala São Bento do Sul. E nós discutiremos, nesta aula, o Livro de Mórmon, capítulos 13 a 16 de Alma. Eu gostaria antes de retroceder um pouquinho, para que nós pudéssemos setar o panorama histórico. Alma estava pregando em Amonia, juntamente com Amolec. Ele já havia encontrado com Zezrom, que opôs frontalmente às doutrinas dele. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas eu gostaria de retroceder ainda um pouco mais. Por quê? Esse capítulo 13, 14, 15, 16, eles fazem parte de um bloco muito mais abrangente que vai desde o capítulo 9 até o capítulo 16. Ele está numa continuação, é um contínuo de doutrinas ensinadas por Alma e Amolec. E, de fato, eu vou colocar aí na tela, eles compartilham de uma estrutura quiasmática. Nós já definimos o que é um quiasma quando discutimos a literatura do Velho Mundo, do Velho Testamento, principalmente, que foi repetida no Novo Testamento, e que no Livro de Mórmon também se faz presente. O que é o quiasma? O quiasma, ele deriva da letra grega quis, que é semelhante ao nosso x. Então ele tem essa estrutura de vértices que se encontram no meio. O texto, então, ele aponta para uma verdade central. Ele vai construindo até essa verdade central e depois ele vai abordando os mesmos temas que abordou naquela perninha superior do X. Vocês veem aí um exemplo prático, eu coloquei letras para que fique mais fácil a compreensão. Então, A. Alma chega em Amonia, adverte-os de sua total destruição e é rejeitado. Alma capítulo 9. B. Visitas angelicais. Amolec recebe Alma em sua casa, é convertido e testifica abertamente sobre as palavras de Alma. Alma capítulo 10. C. Zezrom tenta subornar Amolec, que o enfrenta e silencia. Alma, capítulo 11. D, que é a parte central, e nós também já comparamos a estrutura quiasmática a um hambúrguer. Pão, alface, tomate, queijo, carne, que é a parte central. Depois, isso começa a se inverter também. Da carne, alface, tomate, queijo, pão novamente para fechar o nosso hambúrguer. Então a parte central desse quiasma começa aí no D. Alma responde às perguntas de Zezrom, ensinando sobre a criação, queda, mandamentos de Deus, redenção, ressurreição, julgamento e a santa ordem. Alma capítulo 12. Ainda formando essa carne do hambúrguer, D. Melquisedeque, um sumo sacerdote, ajudou seu povo a se arrepender e a entrar no descanso de Deus. Alma capítulo 13. C. Mulheres e crianças são queimadas. Alma e Amolec são presos e escapam. Alma 14. B. Zezrom é curado pelos servos de Deus. Alma e Amolec se recuperam na casa de Alma em Zaraenla. Alma 15. A. Amonia é completamente destruída. Alma e Amolec são recebidos por toda a terra. Alma 16. Vejam como os As se complementam, os Bs se complementam, os Cs e os Ds se complementam como se fossem imagens espelhadas. Então, em Alma 9, por exemplo, ele vai falar da total destruição de Amonia. E ele é rejeitado por Amonia. E em Alma 16, Amonia realmente é completamente destruída e ao invés agora de ser rejeitado, eles serão recebidos por toda a terra pregando o evangelho. No B, Amolec recebe Alma em sua casa. Então, Alma é um visitante na casa de Amolec. Em Alma 10. Em Alma 15, aí Alma e Amolec vão estar na casa de Alma. Amolec vai ser o visitante na casa de Alma e assim por diante. Tá? Então, essa é a estrutura de quiasma que a gente observa
em Alma do capítulo 9 ao capítulo 16. E aí o 17, que veremos futuramente, tá? Nesse ponto aí, Alma ele vai voltar novamente para o relato dos 4 filhos de Mosia, começando no primeiro ano de reinado dos juízes. Correto? Então vamos começar com Alma 13 e vamos discutir do versículo 1 ao versículo 12. Para entendermos, um dos principais ensinamentos de Neor era de que os sacerdotes deveriam se tornar populares, não deveriam trabalhar com as suas mãos e deveriam ser apoiados pelo povo, deveriam ser sustentados pelo povo. Isso está lá em Alma capítulo 1, versículo 3. Alma, o pai, e os outros líderes nefitas, eles viam de forma diferente. Eles já haviam ensinado em Mosias 18, 26, que o sacerdote trabalharia com as próprias mãos. Não dependeriam do povo para o seu sustento, mas eles trabalhariam para receber da graça de Deus, para que eles se fortalecessem no Espírito, tendo conhecimento de Deus e ensinando com poder e autoridade divina. O entendimento de Alma da Santa Ordem do Sacerdócio era um contraste gritante com essa agenda neorita, com essa agenda proclamada por Neor, com esses ensinamentos que ele propagava ao povo. Então, Alma vai começar a sua exposição sobre o sacerdócio, de onde ele parou no capítulo 12. Vamos ver Alma 13:1. E outra vez, meus irmãos, desejaria chamar vossa atenção para a época em que o Senhor Deus transmitiu estes mandamentos a seus filhos. E aí, que são estes mandamentos que ele fala aí? Podemos achar estes mandamentos em Alma, capítulo 12, versículo 33. Deus, porém, chamou os homens em nome de seu Filho, sendo este o plano de redenção que foi estabelecido, dizendo: se vos arrependerdes e não endurecerdes o coração, então terei misericórdia de vós por intermédio de meu Filho unigênito. Então, quais eram estes mandamentos que ele se refere aqui em Alma 13:1? É justamente isso: se vos arrependerdes e não endurecerdes o coração. Os seguidores de Neor, eles não acreditavam que Deus teria que redimir a humanidade. Então, eles eram completamente contrários à ideia de obedecer aos mandamentos de Deus, que dirá se arrepender por quebrar esses mandamentos de Deus para ter vida eterna, como eles explicaram lá em Alma capítulo 1, versículo 4. Mas vamos continuar nesse versículo 33 de Alma 12, porque interessantemente Alma vai adicionar mais um ponto. Vejam que ele diz aí: se vos arrependerdes e não endurecerdes o coração, então terei misericórdia de vós por intermédio de meu Filho unigênito. Nós geralmente pensamos na humanidade clamando a Deus em nome do Filho. Mas nesse versículo, Deus clama à humanidade em nome de seu Filho, enfatizando o papel do Salvador como mediador e intercessor entre Deus e a humanidade. Então, esse papel intercessor e mediador do Salvador funciona numa via de mão dupla. Ele tanto intercede dos homens a Deus, quanto de Deus aos homens. Vamos ver agora Alma 13:2. E esses sacerdotes foram ordenados segundo a ordem de seu filho,
de um modo que permitisse ao povo saber como esperar pelo seu filho para receber a redenção. Então, Alma, ele ensinou que Deus não apenas clama à humanidade no nome do seu filho, mas ele ordena sacerdotes segundo a ordem de seu filho para funcionar similarmente como o Salvador funciona nesse movimento intercessório entre Deus e os homens. A verdadeira natureza das ordenanças do sacerdócio, de alguma forma, simbolicamente, demonstram o que ele fala no versículo 2, como esperar pelo seu filho para receber a redenção. Então, tanto Jesus quanto esses sacerdotes, eles usam essa forma de conciliação e expiação como modelo. Claro, os neoritas, os da ordem de Neor, eles negavam que uma redenção era requerida e que qualquer ação deveria ser tomada por parte da humanidade. Alma, capítulo 1, versículo 4. Então, a Alma, ele vai expor mais explicadinho, mais mastigado, nos versículos seguintes. Então, primeiro, os homens são chamados, e aí, de alguma forma, certo tipo de preparação iniciatória é dada. E isso acontece, vejam lá no versículo 3. E este é o modo pelo qual foram ordenados, sendo chamados e preparados desde a fundação do mundo, segundo a presciência de Deus, por causa de sua grande fé e suas boas obras, sendo primeiramente livres para escolherem o bem ou o mal. Portanto, tendo escolhido o bem e exercendo uma fé muito grande, são chamados com uma santa vocação. Sim, com aquela santa vocação que lhes foi preparada com uma redenção preparatória e de conformidade com ela. Então, isso acontece desde a fundação do mundo. E aí a Alma, depois de estabelecer a natureza desse chamado ao sacerdócio, vai mencionar que os homens, eles são ordenados, vejam no versículo 6, ao sumo sacerdócio da Santa Ordem de Deus, a fim de ensinarem seus mandamentos a seus filhos dos homens, para que estes também pudessem entrar no seu descanso. Então, eles são chamados desde a vida pré-mortal para este sacerdócio, a fim de ensinar os mandamentos aos filhos dos homens, para que eles também possam entrar no descanso do Senhor. E no versículo 11, nós vemos que essa ordenança nefita incluía alguma maneira, alguma forma de santificação. Portanto, foram chamados segundo esta santa ordem e santificados, e suas vestimentas foram branqueadas pelo sangue do Cordeiro. Então, os homens então eram santificados, eram tornados santos, e suas vestimentas eram branqueadas. Nós sabemos que nessa ordenação era feito o uso de algumas vestimentas importantes e que eles eram limpos por meio do sangue do Cordeiro. No dia da expiação, que acontecia todo ano na cerimônia do tabernáculo, os israelitas da antiguidade, eles sacrificavam cordeiros e outros animais. E os nefitas, eles usavam esse sangue como um símbolo do sangue do Salvador, que seria futuramente derramado. Esse sangue, então, seria usado ritual e simbolicamente para santificar o povo e purificar estas vestimentas. Essa santificação ritual também está em íntima conexão ali com a adoração ao templo. Nós sabemos que os nefitas construíram um templo de acordo com o modelo do templo de Salomão, só que ele não era tão grandioso. É isso que Nefe vai falar em 2 Nefe, capítulo 5, versículo 16.
Também sabemos que o Templo de Salomão, ele tinha 3 câmaras, vamos chamar assim, ou 3 repartições. Nós tínhamos a corte dos sacerdotes, ou o pátio dos sacerdotes, onde tínhamos o altar sacrificial, ele estava lá, naquele pátio mais externo. Tá? Nós tínhamos a sala anterior ali do templo, que já ficava no interior do templo, e era separada de uma outra sala por um véu. Então a gente tinha o lugar santo, tá? E o último, que ficava além do véu, era o Santo dos Santos. Então, do pátio mais externo, os sacerdotes, eles iam subindo para esse segundo pátio ou essa segunda sala, e então somente o sumo sacerdote poderia ultrapassar aquele véu final, aquela repartição final, para a terceira sala. Isso ele fazia uma vez por ano. Então, simbolicamente, eles estavam ascendendo, subindo, num modelo ritual de cosmos, à medida que eles progrediam nesses 3 níveis do templo. Então, entrar no Santo dos Santos representava entrar no descanso de Deus e assim entrar em sua presença. É o que acontece hoje nos templos santos dos últimos dias. Esse micromodelo do cosmos, nós temos uma jornada de ascensão até entrarmos no descanso de Deus. Nessa sala interna, né, do Templo de Salomão, que era o lugar santo, chamado de Recal, tá, eram representados os dias da criação, à medida que Deus ele teve que transcender esse véu, que seria um divisor entre o céu e a terra. Tinha então o menorá, que era a luz. Lembram-se do Senhor falando, faça-se a luz. Tá? Também na mesa da proposição, nós tínhamos representações de vegetais, folhas de oliveira, que simbolizavam a criação desses elementos orgânicos. Os animais também eram representados lá dentro. As diferentes partes da criação estavam todas lá. Isso é típico, é comum para esses templos antigos que tendem sempre a retratar essa criação através de símbolos. No Egito, esses templos pagãos antigos, todos eles tinham a ver com a emergência da primeira flor de lótus, ou a primeira exposição da terra das águas primordiais. Todos os rituais relacionados à criação que traziam pessoas, traziam o povo como Horus de volta dos mortos, respondiam a essa questão: como é que eu posso ser levantado novamente e não mais morrer? Talvez é isso que os templos até hoje ensinam. É por isso que os egípcios na antiguidade mumificavam as pessoas. Estava tudo conectado com o entendimento dessa santa ordem do sacerdócio e das eternas promessas e bênçãos feitas para aqueles que a possuíam. No livro dos mortos egípcio, né, as pessoas também recebiam certas palavras-chave para que eles pudessem passar pelos anjos e sentinelas que estavam guardando o caminho da vida eterna. E aqueles que não tivessem essas chaves, essas palavras-chave, não deveriam entrar na vida pós-mortal e receber essas bênçãos. Então, se a gente não consegue ver essas dicas em Alma 12 e 13 da primeira vez, tudo bem, agora a gente já tem nossos olhos abertos e a gente pode procurar isso quando formos ler Alma 12 e 13. Dou até uma dica, vamos voltar um pouquinho e vamos ler
essas palavras de alma 12 e 13 com os óculos, vamos colocar as lentes do templo para que nós possamos ler esses 2 capítulos com a mentalidade do templo. Nós seremos ricamente recompensados se fizermos isso. Então, leiam várias vezes esses 2 capítulos e aqui vou dar mais algumas dicas de como vocês podem extrair mais ainda desses 2 capítulos nessas diversas leituras. Então, primeiro, lê esses 2 capítulos, eu já disse, com as lentes do templo. Mas lê também com a perspectiva pessoal de alma. Por que ele estava mencionando justamente essas coisas? Como é que essas palavras 12 e 13 se relacionam com a própria conversão de alma, com as experiências que ele teve, com as necessidades que ele teve? Que emoções ele estava tentando comunicar por meio dessas palavras? O que era que ele esperava atingir quando ele falou essas palavras? Qual era a mudança que ele esperava nos ouvintes desse seu discurso? Depois a gente pode ler com outras lentes, de outra forma. Agora, quais são os pontos principais e as palavras mais enfáticas de alma nesse discurso? Como é que esse discurso foi organizado? Como é que logicamente e estruturalmente essas palavras se conectam? Que palavras mais foram enfáticas ou que te chamaram a atenção? Aí a gente pode ler uma outra vez como se nós fôssemos o povo de Amonia. O que talvez mais chamou a atenção para esse povo de Amonia que estava ouvindo? O que eles sentiram ao ouvir esse discurso de alma pela primeira vez? E aí a gente pode também ler a alma 12 e 13 sob a perspectiva de Zezron. Tá? Alma, ele respondeu todas as questões que Zezron lançou em alma 12, versículos 7 e 8. Ele conseguiu responder todas elas com esse seu discurso. Como é que essas palavras de alma contribuíram ainda para a conversão e a mudança de coração de Zezron? E ainda podemos ler esses 2 capítulos sob a visão de Amulek, sob a perspectiva de Amulek. Ele era um recém-converso, vamos dizer assim, de uma sociedade que estava em iniquidade. Então Amulek deve ter sentido especial atração por certas palavras que Alma usou, por certas doutrinas que ele usou, né? O que Amulek pôde sentir quando ouviu essas palavras de Alma? E por fim, quando formos ler, e eu? Vamos agora ler com nossas lentes, sob a nossa perspectiva. A gente pode se imaginar ouvindo esse discurso de Alma, que lições pessoais eu posso extrair desse texto de Alma 12 e 13? O que ele me fala do quanto eu conheço dos mistérios de Deus, ou do propósito da vida, ou sobre o Salvador, para que nós possamos ser julgados por essas coisas aqui? Então dá para a gente extrair muito mais dessa nossa leitura, do nosso estudo de Alma 12 e 13. Também é interessante notar que Alma 12 e 13 parece que são discursos de Alma que ele já tinha dado em outras ocasiões. De qualquer forma, ele estava lidando com a repercussão da execução de Neô durante 10 anos. Foi desde ali do 1º ano do governo dos juízes até o 10º ano do governo dos juízes que ele estava lidando com essa doutrina falsa pregada por Neô. Tudo isso em Amonia aconteceu nesse 10º ano, como eu falei. A gente pode ver em Alma 8, 3, Alma 15, 19.
E aí, algumas palavras-chave parecem aparecer 7, 10 ou 12 vezes, o que reflete o grau de meticulosidade com que ele escreveu esse texto, ele preparou esses discursos, né? A numerologia hebraica, ela atribui certos significados simbólicos a alguns números. O número 12 se acredita que representa julgamento oficial. Então, por exemplo, havia 12 apóstolos, 12 tribos, 12 meses no ano. É um número, vamos dizer, ordenador, que denota certa ordem. E há 5 palavras que vão aparecer 12 vezes neste texto. E isso talvez seja para enfatizar a santidade da santa ordem de Deus, que é justamente um dos tópicos principais aí de Alma. Alma, ele era apenas um homem, mas estava indicando de um jeito esotérico, um jeito solene, que estas palavras foram autorizadas, sancionadas por uma força maior. Então, as palavras que ele escolheu repetir 12 vezes nesse discurso são dignas de nota e são elas: preparar. Então, Alma aplicou esta palavra ao plano de redenção que foi preparado desde, olha lá, preparado desde a fundação do mundo. Tudo foi preparado e feito em ordem, um número ordenador. O ponto de Alma era que o plano de Deus é um plano de ordem, um plano ordenado, não é acaso, um plano feito para o mundo. Não foi algo randômico que começou a acontecer. Então reparem isso quando forem ler. Então é preparado, preparar, preparatório, preparando. Tudo isso ele teve intenção de ressaltar. Outra palavra que vai aparecer as 12 vezes é sacerdócio ou palavras relacionadas como sacerdote ou sumo sacerdote. O subtexto ou a entrelinha aqui é que o verdadeiro sacerdócio é a própria ordem ou é a ordem correta pelo qual o mundo deve ser governado. A outra palavra repetida 12 vezes é justamente palavra. Tá? A palavra, né, é provavelmente repetida 12 vezes porque a palavra de Deus é que ordena, coloca em ordem, molda as nossas vidas. Neor, ele usou esse termo, a palavra de Deus, para descrever a sua doutrina. Lembram-se? Alma 1:3, o que ele chamava de palavra de Deus. E ele foi obrigado depois a confessar que o que ele estava ensinando era contrário à palavra de Deus, não era a ordem de Deus. Então, Alma, isso está lá em Alma 1:15, Alma, ele não vai perder a oportunidade de ressaltar o verdadeiro significado e conteúdo da palavra divina, palavra. Tá? Outra palavra que vai aparecer as 12 vezes é endurecer, ou duro, tá? Ou dureza, ou endurecer. Ela aparece 12 vezes, especialmente referindo-se à condição dura do coração do povo. Ele não estava chegando direto e dizendo: vocês são um povo obstinado de coração endurecido. Mas ele estava dizendo que se o povo continuasse com aquele coração endurecido, o julgamento de Deus cairia sobre eles. E quando ele condenou as pessoas, lá atrás, em Alma 9, ele foi expulso da cidade. Então,
Aqui parece que ele é um pouco mais cauteloso com as palavras que ele vai usar para não ter o mesmo resultado dele ser expulso. Então ele não vai chegar diretamente e jogar na cara do povo, mas ele vai chegar e listar os problemas que parecem todos ter sido consequências de um coração endurecido para que o povo entendesse a mensagem. E a outra palavra que é repetida 12 vezes é vós, você, né? Essa palavra vai ser usada justamente para dizer que vós, nós, você vai ser considerado responsável, vai ser julgado. Por isso que ele repete aí as 12 vezes. E somando-se a essas palavras, 4 palavras parecem ser repetidas 10 vezes, e elas são homens, sumo, filho e corações. Assim, dessa forma, homens podem ser chamados ao sumo sacerdócio através da redenção do Filho, se os seus corações forem puros. Então, alma, ele aponta aqui para o mistério o mistério que é uma verdade que só pode ser recebida por meio de revelação e através do Espírito, o mistério de que os humanos, como filhos de Deus, imperfeitos, podem se tornar perfeitos como o seu Pai. E aí, ele usa algumas injunções também 10 vezes, não endureçais. E 10 é o número que normalmente é usado para perfeição. E o sumo sacerdócio, segundo a santa ordem do Filho de Deus, é o meio para esta perfeição. 13 palavras vão aparecer 7 vezes cada uma. E elas são também irmãos, chamados, chamado, fé, muitos, ordenados, plano, preparado, sacerdócio, arrepender, arrependimento e falado. 7 talvez seja o número mais significante da Bíblia, representando a perfeição espiritual, ou seja, a completude de ser completo. Os 7 dias da criação, as cerimônias séptuplas de Levítico, o requerimento de perdão, 7 vezes 70. E os 7 também é mencionado por Paulo, as 7 igrejas, os 7 candelabros, as 7 lamparinas, 7 selos, chifres, olhos, trombetas, trovões, coroas, pragas, cálices, anjos, na completude da história final do mundo no Apocalipse, na revelação de João. Então, de acordo com esse preceito, então, o cumprimento desses princípios que Alma menciona, torna o povo, torna as pessoas completas. Vamos avançar um pouquinho, porque Alma, para levar essa mensagem da verdadeira ordem do sacerdócio de Deus ao coração das pessoas e levar a mensagem do plano de salvação, Alma, ele vai se voltar agora para Melquisedeque e para o sacerdócio de Melquisedeque. É interessante notar que nos manuscritos do Mar Morto, a saber, um manuscrito que é chamado de 11Q Melquisedeque, tá? Atesta que certos judeus em Qumran, onde foi achado esses manuscritos,
antes do tempo de Cristo, reverenciavam Melquisedeque e esperavam que ele fosse liderar os santos homens no retorno de Cristo para varrer a face da terra, limpando e santificando o mundo. E isso é bem interessante, porque nós, santos dos últimos dias, somos talvez a religião que mais menciona Melquisedeque. Muito foi escrito sobre Melquisedeque como sendo um tipo, uma simbologia de Cristo. Muitos até acreditam que Melquisedeque, que apareceu a Abraão, a quem Abraão pagou o dízimo, era o próprio anjo do Senhor. E o que significa o nome Melquisedeque? O nome Melquisedeque pode ser dividido em Melquisedeque, que significa meu rei é justo ou justiça ao Senhor. Esse nome pode ser, claro, facilmente conectado a Jesus Cristo. No entanto, quando a alma se refere a Melquisedeque, ele não está se referindo a um anjo. Ele está falando realmente de um rei, então nós podemos ter certeza que ele está falando de um rei que existiu, o rei de Salém, e um rei que foi também sacerdote, de quem não teve ninguém maior do que ele. A gente pode ver em Alma 13:19. Ora, houve muitos antes dele, e também houve muitos depois, mas nenhum foi maior, portanto se fez particular menção a ele. E no versículo 18 nós podemos ver o seguinte: Melquisedeque, porém, tendo exercido uma fé vigorosa e recebido o ofício do sumo sacerdócio, segundo a santa ordem de Deus, pregou o arrependimento a seu povo. E eis que eles se arrependeram. E Melquisedeque estabeleceu paz na terra em seus dias. Foi, portanto, chamado de príncipe da paz, pois era o rei de Salém, e governou subordinado a seu pai. Então, Melquisedeque, ele exerceu grande fé. Ele recebeu o ofício de sumo sacerdote. E também Melquisedeque estava trabalhando com um povo iníquo. Ele teve que lidar com a iniquidade do povo, assim como Alma. E ele, Melquisedeque, conseguiu convertê-los. Então, por meio do ensinamento, de acordo com a ordem do sumo sacerdócio, que ele tinha sido ordenado, que a ele tinha sido conferido, ele pôde proclamar arrependimento a esse povo. E aí Alma exclama: eles se arrependeram. Esse é o grande milagre de todo. E há alguma coisa que o poder do sacerdócio não tente, que não seja para trazer o povo ao arrependimento? Esse é o propósito da santa ordem do sacerdócio de Deus. Por exemplo, o batismo é para remissão dos pecados após o arrependimento. A ordenança do sacerdócio de abençoar o sacramento é para a renovação dos convênios batismais, para que nossos pecados sejam perdoados. Então, o uso principal, tá? Não exclusivo, mas o uso principal do poder do sacerdócio é para trazer o arrependimento para a vida das pessoas. E é isso que Alma estava tentando conseguir em harmonia por meio do seu sacerdócio. No final do discurso dele, Alma gentilmente vai ecoar as palavras do rei Benjamim, dando conforto, oferecendo persuasão, sem condenação e com amor não fingido. Nós podemos ver isso no versículo 28 de Alma 13. Mas que vos humilheis perante o Senhor e invoqueis seu santo nome e vigieis e oreis continuamente para não serdes tentados além do que podeis suportar. E serdes assim, conduzidos pelo Santo Espírito, tornando-vos humildes, mansos, submissos, pacientes,
cheios de amor e longanimidade. Parece muito, né, o que o rei Benjamim falou, e realmente pode ter sido isso. Tá? Ele tentava fazer tudo isso por amor, mas ele provavelmente sabia que esse era o último trabalho dele que traria condenação para a maioria daqueles da cidade de Amonia. No entanto, né, como o anjo se prostrou diante de Alma e trouxe Alma à conversão e o arrependimento, o grande desejo de seu coração era que ele próprio pudesse ser um anjo para que ele fizesse o mesmo que aquele anjo fez por ele no seu processo de conversão. Agora vamos analisar um pouquinho dos versículos 17 a 18 sobre o significado de Alma usar Melquisedeque em seu discurso. Então, judeus, cristãos dos primórdios, gnósticos e todos os tipos de pessoas têm sido até hoje fascinados por Melquisedeque. É claro que ele é uma pessoa importante, mas temos muito pouco nas Escrituras, Gênesis 14, sobre Melquisedeque. E é muito difícil saber mais a respeito dele. A tradução de Joseph Smith de Gênesis 14 acrescenta muito mais insights na vida deste grande homem. E aí temos hoje alguns textos também, como segundo Enoque, e alguns textos dos manuscritos do Mar Morto, que acrescentam pouco mais ao legado de Melquisedeque. As pessoas lá em Qumran acreditavam que o Melquisedeque voltaria, que ele era um rei, que ele era sumo sacerdote e que ele estaria à mão direita de Deus, levando a efeito os julgamentos do próprio Deus. Mas o que Alma realmente admirava em Melquisedeque não era esse poderio militar, é que ele tinha exercido grande fé e o povo se arrependeu por causa da pregação dele. Então, Alma levanta Melquisedeque como um exemplo para o povo de Amonia, que estava crescendo em iniquidade. Então, Alma estava tentando fazer com que o povo reconhecesse que arrependimento ainda era possível. Da mesma forma, quando ele traz à baila Melquisedeque, que Melquisedeque estava operando aí solo, sozinho, pelo menos é o que temos nas escrituras registradas. Né? Não sabemos nada sobre o pai dele ou sobre a linhagem dele. Ele só aparece no campo de batalha e Abraão paga a ele os seus dízimos de tudo quanto ele possuía. Então, Alma estava fazendo a mesma coisa aqui. Ele também estava operando solo. Ele também estava sozinho nessa empreitada. E ele foi para Amonia armado com nada mais do que o sacerdócio de Melquisedeque e o ofício de sumo sacerdote, de acordo com a santa ordem de Deus, que tinha sido dada desde Enoque, de acordo com a tradução de Joseph Smith, e talvez na versão de Gênesis contida nas placas de latão. Melquisedeque pregou arrependimento e as pessoas se arrependeram. Ele usou efetivamente o poder do sacerdócio para atingir essa mudança no povo. E aí vocês podem imaginar o desejo de Alma de fazer o mesmo com aquela cidade de Amonia. É por isso que mais para frente, em Alma 29, ele vai exclamar justamente o desejo dele ser um anjo. Oh, eu quisera ser um anjo e poder realizar o desejo de meu coração, de ir e falar com a trombeta de Deus, com uma voz que estremecesse a terra, e proclamar arrependimento a todos os povos. E aí em Alma 13 é meio que ele falando, oh,
eu quisera ser como Melquisedeque, ter o mesmo poder que ele tinha. Eu sei que tem o mesmo sacerdócio que ele tem. E eu queria trazer um milagre do arrependimento para essa terra, para que nós possamos viver em paz. A gente leu também que ele, no versículo 17 de Alma 13, e eis que eles se arrependeram e Melquisedeque estabeleceu paz na terra em seus dias. É por isso que ele foi chamado de Rei da Paz e que as Escrituras fazem particular menção a ele. É por causa disso. Não há nada maior do que nós podemos fazer com o sacerdócio do que trazer pessoas ao arrependimento. Esses que fazem as ordenanças do sacerdócio estão realizando-as, estão trabalhando justamente, tá, para ajudar as pessoas a se arrepender e entregar as suas vidas a Deus. No versículo 27, nós podemos ver um pouquinho o coração de Alma, podemos ter um vislumbre de seu coração. E agora, meus irmãos, desejo do mais íntimo de meu coração, sim, com grande ansiedade e até dor, que deis ouvidos a minhas palavras e abandoneis vossos pecados e não procrastineis o dia de vosso arrependimento. Então, mesmo sob uma pressão enorme, mesmo sua vida correndo risco, ele dizia que ele sentia até dor física por conta daquele povo, porque ele queria que o povo se arrependesse, que não procrastinassem, ou seja, não adiassem esse dia do arrependimento, né? E aí, lembrem-se que os neoritas, eles se recusavam a orar. Para que eles iriam orar se eles não acreditavam em pecado? Se Deus ia redimir de qualquer forma aquele povo, para que eles iam orar pedindo alguma coisa? Tá? Então, para eles, não tinham porquê, como ele fala aqui, de se humilharem perante Deus. Mas, no 28, né? Mas que vos humilheis perante o Senhor e invoqueis seu santo nome e vigieis e oreis continuamente para não serdes tentados além do que podeis suportar. Então, não tinha motivo, né? E é nesse ponto aqui que também Alma está citando o rei Benjamim. E por que ele aproveita toda oportunidade para citar o rei Benjamim ao povo de Amonia? Porque os ancestrais desses neoritas, tá? Os seus avós e avós tinham sido parte da comunidade do rei Benjamim. E a Alma provavelmente recorria às palavras do rei Benjamim para ver se tocava o coração deles. Ele queria fazer com que esse povo também experimentasse aquela vigorosa mudança no coração que ele já havia pregado. Versículo 29. Tendo fé no Senhor, tendo esperança de que recebereis a vida eterna, tendo sempre o amor de Deus no coração, para que sejais elevados no último dia e entreis em seu descanso. E no versículo 30, e que o Senhor vos conceda o arrependimento, para não fazerdes cair sobre vós a sua ira, a fim de não serdes acorrentados pelas cadeias do inferno e não sofrerdes a segunda morte. Você já se perguntou, né, ou já pensou em ser concedido o arrependimento a você? Geralmente a gente pensa em arrependimento como algo que a gente vai fazer. Mas Alma, ele chegou à percepção de que a única forma que eles realmente poderiam se arrepender é Deus concedendo arrependimento a eles, para que
enternecesse aqueles corações e ajudassem-nos a se arrepender completamente. Esse é o único lugar nas Escrituras onde esse conceito, né, de que Deus vai nos conceder arrependimento aparece. E é aqui que a alma vai encerrar o seu registro. Então, Deus, por meio de sua misericórdia, enternece o coração, ou seja, amolece o nosso coração daquela dureza que a alma estava falando, daquela dureza pecaminosa, para que nós possamos aí sim ter arrependimento. Então, até isso é nos concedido pela misericórdia do Salvador, pela misericórdia de Deus. Vamos passar para o capítulo 14 de Alma. Porque Alma, ele teve sucesso sim com sua pregação com muitos homens comuns em harmonia, mas não teve sucesso aparentemente com esses sacerdotes. Não sabemos da composição da audiência desse discurso de Alma, mas também não temos informação de onde o juiz supremo se encaixava aqui, não temos essa informação. Mas Alma pode justamente ter sido condenado porque muitos começaram a acreditar nele. Os líderes dessa seita de Neor, eles estavam se sentindo alarmados, atemorizados e até mesmo ameaçados, né? Porque eles começaram a ver que, puxa, por 10 anos a gente ensinou que Alma era mal, que ele foi o executor do herói deles, Neor. Mas agora, quando eles ouvem Alma pregar, eles veem que Alma não é nada disso, começam até a acreditar, começam a enternecer os seus corações e se arrepender. Então, esses líderes aí da seita do Neor ficaram bastante alarmados. E aí, nos argumentos de Zesron, que eram relacionados a essas doutrinas neoritas, principalmente o que ele ensinou ali em Alma capítulo 1, foi o que jogou mais lenha nessa fogueira da condenação de Alma e Amaleque e proveu os meios políticos para a condenação dos dois, né? Quando eles estavam perguntando para a Alma, não era só aquelas perguntas casuais, o que a gente pode perguntar para ele? Não, as questões aqui perguntadas eram cruciais para o estabelecimento dessa diferença do ponto de vista nefita e do ponto de vista neorita dos seguidores de Neor. Também nós podemos considerar Amaleque. Vejam no versículo 7 de Alma 10, que a Alma promete para ele: e a bênção do Senhor recairá sobre ti e tua casa. Ele abençoará a ti e a tua casa. Isso foi o anjo falando para Amaleque. E aí eles têm que ver nesse capítulo 14 mulheres da sua comunidade sendo queimadas até a morte, crianças também. A gente não tem a informação de se esses parentes de Amaleque estavam no meio desses que foram queimados. Pode ser bem provável que sim, que essas mulheres, essas crianças que foram queimadas também tenham sido parentes de Amaleque, porque depois a gente vai ver em Alma 15:18 que Alma leva Amaleque para sua casa, para a terra de Zarahemla, ou a terra de Zaraenla, e o fortalece no Senhor, talvez sugerindo que ele não tinha mais ninguém para quem voltar depois que foi liberto através do terremoto daquela prisão.
em harmonia, tá? Então, talvez ele tenha perdido tudo. Nós lemos essa história em Alma 14, do 8 ao 13, e pode nos levantar a seguinte pergunta: por que as mulheres e as crianças foram queimadas? E a gente deve se lembrar das antigas leis judaicas. A sociedade bíblica considerava muito, sim, as mulheres. Elas tinham essa proeminência na sociedade, de acordo com as leis de Deus. Mas a sociedade jurídica não as aceitava muito bem. Então, as mulheres e crianças, elas eram consideradas mais como propriedades do que participantes ativos dessa sociedade. Uma mulher, ela não podia ser testemunha, ela não podia assinar documentos e por aí vai. Então, queimar homens seria justamente uma infração da lei, justamente feita por esses juízes, esses sacerdotes que deveriam preservar a lei. Então, eles não arriscaram fazer isso. Eles deportaram muitos homens, expulsaram muitos homens da terra, mas as mulheres e crianças, as leis não protegiam da mesma forma. E era muito perigoso também ter esses textos sagrados que atestavam de todas aquelas coisas que Alma e Amaleque estavam ensinando. Então, eles queimaram também. Então, imagine a dor e o sofrimento de Amaleque, talvez vendo seus parentes serem queimados ali enquanto ele estava assistindo. E ele pergunta a Alma se a gente não pode fazer alguma coisa, Alma, para salvar. Talvez ele já, claro, tivesse conhecimento da história de Elias, que fez descer fogo para consumir os sacerdotes de Baal. Alma não podia fazer alguma coisa para fazer justamente o inverso, aquele fogo parar, mas o Espírito disse para a Alma que não deveria ser feito isso. No versículo 11, Alma, porém, disse, Alma 14, 11, o Espírito constrange-me a não estender a mão, porque eis que o Senhor as recebe para si em glória, e permite que eles façam isto, ou seja, que o povo lhes faça isto, segundo a dureza de seu coração, para que os julgamentos a que em sua cólera os submeter sejam justos. E o sangue dos inocentes servirá de testemunho contra eles, sim, e clamará fortemente contra eles no último dia. Então, mesmo um profeta, ele não pode fazer o que ele deseja fazer. É só o que é mandado pelo Espírito, ditado pelo Senhor. E Alma explica, então, nesse versículo, que era necessário que chegasse a essa conclusão, chegasse a esse desfecho, esse episódio de queimar as mulheres e crianças, para que o Senhor pudesse condenar aquelas pessoas pela dureza de seu coração. Então, era necessário, vamos dizer assim, em termos legais, ter o crime consumado para que o Senhor processasse aqueles iníquos, para que o Senhor condenasse aqueles iníquos. Se não tivesse crime, então não tem prossecução. Tendo crime, o Senhor agora tem como condenar. Além do que, Deus ele não vai intervir nem desfazer as escolhas das pessoas, as escolhas do povo. E alguém pode pensar, puxa, como é que o Pai Celestial, que ama tanto, né, pode assistir as pessoas a exercer o seu arbítrio dessa forma? Então, esse evento é mais um testemunho fortíssimo da importância do princípio do arbítrio e da escolha. Tá? E a gente pode até complementar com o que o capitão Moroni falou em Alma, capítulo 60, versículo 13. Pois o Senhor permite que os justos sejam mortos para que sua justiça e julgamento recaiam sobre os iníquos. Portanto, não deveis supor que os justos estejam perdidos por terem sido mortos, mas eis que eles entram no descanso do Senhor, seu Deus. Então também é outro ponto a ponderarmos quando Joseph Smith estava curando as pessoas e deixando seus próprios filhos morrerem. Emma,
chegou a perguntar para ele: por que você não revive os nossos filhos? Por que você não pode curar os nossos filhos? E aí ele disse que era a vontade do Senhor e não a vontade dele. Pensem também em Joseph e Hiram na cadeia de Carthage. Lá as paredes não ruíram para que eles pudessem sair, como aconteceu com Alma e Amoleque. Tá? Vou chamar a atenção para Alma 14, do versículo 14 ao 20. Veja que no versículo 14 ele diz: esbofeteou-os no rosto e disse-lhes, e aí vai fazer algumas acusações. A gente vê também no versículo 20, voltaram no dia seguinte e o juiz esbofeteou-os novamente na face, e muitos outros também se adiantaram e neles bateram. Por que essa história de bater na face? Então, esse ato de esbofetear a face parece ter uma conotação legal nesse contexto. É como uma notificação de que o acusado está sendo processado e julgado. A gente tem outros exemplos no Velho Testamento de esbofetear a face. Cristo, claro, foi um deles aí no Novo Testamento, mas no Velho Testamento a gente vê isso em 1 Reis 22, 24 a 27, Jeremias 22, Miqueias 5, 1, Isaías 50, 6 a 9. Então parece ser meio que um rito jurídico. Se hoje a gente recebe uma convocação de um oficial de justiça e assina, parece que o ato de esbofetear a face tinha um efeito de deixar o condenado ou aquele acusado ciente de que estava sendo processado pelo Estado, algo do tipo. Tá? Claro, não sabemos ao certo, mas parece ter essa conexão. E alguns milagres eles vão acontecer para ajudar a fé daqueles que presenciam o milagre, mas as pessoas de Amonia talvez estivessem já passadas desse ponto, que nenhum milagre mais as convenceria. Então, por que esse milagre aconteceu? Talvez tenha sido para fortalecer o próprio Amoleque, quando ele viu as paredes ruírem e eles serem libertos da prisão. O Senhor sempre usa milagres com o propósito de fortalecer. Em Alma 15, nós vamos ver que Alma e Amoleque, eles foram expulsos de Amonia e tiveram que fugir para Sidom, onde eles encontraram Zezrom, que estava muito doente. Zezrom, era aquele que anteriormente tinha acusado Alma. E ele aí é, então, curado, convertido e batizado. E podemos ver em Alma 15, 12, e Alma batizou Zezrom para o Senhor, e ele começou daquele dia em diante a pregar ao povo. Então Zezrom serviu com Alma, 2 dos seus filhos e Amoleque, ensinando aos zoramitas em Antíono. Alma 31, versículos 6 e 32. No versículo 19 de Alma 15, é quando ele diz que terminou o 10º ano em que os juízes governaram o povo nefita. Então, esse 10º ano começa ali quando Alma está pregando em Meleque, aí vai para Amonia, Sidom, Amoleque e Zezrom são convertidos e eles são queimados. Tudo isso aconteceu no 10º ano do governo dos juízes. E é interessante notar que tudo isso deve ter acontecido ali nos 6 meses finais desse 10º ano. Tá? Então eles viveram muita coisa e a gente vê muita coisa condensada em pequenos capítulos. É o que vai relatar aqui no capítulo 15 de Alma. E Alma 16 vai se seguir um período de paz depois da destruição completa de Amonia.
Alma 16:1, e aconteceu que no 11º ano em que os juízes governaram o povo de Nef, no 5º dia do 2º mês, tendo havido muita paz na terra de Zaraela, não tendo havido guerras nem contendas durante um certo número de anos, até o 5º dia do 2º mês do 11º ano, um clamor de guerra foi ouvido por toda a terra. Então os nefitas, eles gozaram aí de certo período de paz até os lamanitas atacarem novamente enquanto estavam perseguindo os conversos de Amon, aqueles que Amon trouxe da terra de Zaraela. Eles não gostaram disso, né? Então a Amonia foi destruída como profetizada de acordo com a lei de Moisés. E ele seguiu um protocolo, vamos dizer assim, de destruição de uma cidade apóstata. Muitos detalhes do relato aí do julgamento de Alma e Amoleque em Amonia são baseados em provisões legais da lei de Moisés, que estava contida em Deuteronômio, capítulo 13, dos versículos 12 a 17. Deuteronômio 13, 12 a 17. Então, esse texto bíblico diz que uma cidade que foi considerada apóstata, ela deveria, de forma particular, ser investigada para ser destruída. Então, primeiro eles tinham que se certificar, sim, que ela agora era uma cidade apóstata, que eram filhos de Belial, tá? Depois seriam executados à espada e depois a cidade seria totalmente destruída. Ora, Alma, ele não era mais o juiz supremo, ele era o sumo sacerdote. Ele não tinha mais o comando de todos os exércitos nefitas, então ele não tinha poder militar para levar a efeito a destruição dessa cidade apóstata com seus meios físicos, mas no devido tempo, Deus ele traz aí o flagelo da guerra sobre a cidade de Amonia pelas mãos desses lamanitas, desse exército lamanita, que ia destruir todos. Vejam, versículo 2, pois eis que os exércitos dos lamanitas haviam penetrado pelas bandas do deserto, nas fronteiras da terra, até a cidade de Amonia, começando a matar o povo e a destruir a cidade. Versículo 2 de Alma 16. E no versículo 9, e assim terminou o 11º ano dos juízes, tendo os lamanitas sido expulsos da terra e o povo de Amonia destruído. Sim, toda a alma vivente dos amoniaitas foi destruída, e também a sua grande cidade, a qual, por causa de sua grandeza, eles haviam afirmado que Deus não poderia destruir. Tá? E a gente vê aí que ela permaneceu como esse monturo destruída por pelo menos mais 7 anos, talvez um ano sabático, que ela vai aí desde o começo do 11º ano até o fim do 12º ano, como a gente vê em Alma 16:11 e depois Alma 49:1. Então, a lei das cidades apóstatas, ela foi completamente seguida, que estava exposta lá em Deuteronômio 13, do 12 ao 18. A partir de Alma 9 até o 16, seguindo essas diretrizes do Senhor para que a destruição da cidade pudesse ser feita. Em Alma 16:5, nós lemos o seguinte: portanto, aquele que havia sido nomeado capitão-chefe dos exércitos nefitas, e seu nome era Zorã, e tinha 2 filhos, Lei e Aa. Ora, Zorã e seus 2 filhos, sabendo que Alma era sumo sacerdote da igreja, e tendo ouvido dizer que ele possuía o espírito de profecia, dirigiram-se a ele para saber onde, no deserto, o Senhor queria que fossem procurar seus irmãos que haviam sido levados cativos pelos lamanitas. Né? Então, aqui a gente tem um evento interessante que remonta quando o rei Ezequias consultou Isaías para procurar conselho de como salvar Jerusalém. Naquela época, Isaías profetizou
que os assírios seriam derrotados e que Senaqueribe morreria. É interessante também que o rei Ezequias orou por essa libertação, segundo Reis 19, do 1 ao 7. Também é uma forma maravilhosa, né, de governar um país quando nós buscamos esses conselhos do Senhor. E nos lembra também de outro evento, quando Nefe foi a Leí para perguntar onde ele encontraria a comida tão necessária. Isso a gente pode ver em 1 Nefe 16, 23. Então são paralelos que as Escrituras nos traçam para que possamos aprender a lição de que devemos buscar os conselhos do profeta do Senhor. Alma, ele retorna à sua pregação de arrependimento, que é o ponto central do Evangelho de Jesus Cristo, né? Anteriormente, nas águas de Mórmon, Alma, o pai, ensinou especificamente que eles não deveriam pregar nada a não ser arrependimento. E é isso que Alma aqui continua fazendo no capítulo 16. E pouco depois da destruição de Amonia, Alma e Amuleque, eles saem nessa missão para pregar. E no versículo 20, Alma 16, 20, e muitos perguntavam sobre o lugar em que deveria aparecer o Filho de Deus. E foi-lhes ensinado que ele lhes apareceria depois de sua ressurreição. E isso o povo ouvia com grande satisfação e contentamento. Então, muitas pessoas estavam fazendo perguntas. Talvez Alma até tivesse informação específica sobre essa aparição do Senhor. E aqui é a primeira vez quando isso é falado claramente, né? Que ele lhes apareceria depois da sua ressurreição. E seja pregando entre inimigos hostis ou seguidores fiéis, tem perguntas que a gente não sabe a resposta, ou se não sabe ele, constrangido pelo Espírito, não poderia dar naquele momento. Então aqui é como se Alma estava dizendo, eu não sei, eles perguntaram o lugar em que deveria aparecer o Filho de Deus. E aí Alma só disse, vai ser depois da ressurreição. E eles já ficaram muito contentes com isso. Talvez isso não nos ensine algo, que nem sempre nós sabemos as respostas a todas as questões que serão lançadas para nós. Nesse caso, então, é melhor a gente dizer, eu não sei. É melhor do que especular além dos limites de nosso entendimento, sem primeiro esclarecer o que é especulação e o que é doutrina de Cristo revelada. Ao mesmo tempo, né, também é essencial saber e falar do que nós sabemos. E geralmente nós sabemos mais do que achamos que sabemos. E também nós sabemos tudo o que precisamos saber. E são esses os comentários que eu queria tecer hoje para vocês. Espero que tenham um ótimo estudo desses capítulos de Alma e nós nos encontraremos brevemente para mais explicações, para mais discussões e comentários sobre o livro de Alma. Eu sei que esse é o Evangelho de Jesus Cristo, que ele, através do seu santo sacerdócio, opera arrependimento a todos os filhos dos homens, todos aqueles que desejam voltar seus corações a seu Filho Jesus Cristo.